É hora do culto. Capítulo 15. Imortalidade da alma. Paulinho adentrou ofegante a cozinha, onde estava Clarice, e contou à mãe. Estão dizendo que nossa vizinha, Dona Amélia, morreu hoje. Oh, quer dizer então que a Amélia desencarnou finalmente, após tantos meses doente. É isso. Ela ficou acamada por muitos dias e depois teve de ser transferida para um hospital. O tipo de enfermidade que ela tinha é de cura muito difícil. Bem, vamos orar por ela em nosso culto de hoje. À noite, reunidos os 4 novamente, o assunto veio à tona, trazido pelo filho. Mãe, essa nossa vizinha que morreu, você e papai costumam dizer, desencarnou. Já ouvi isso muitas vezes, mas queria saber qual a diferença entre uma coisa e outra. É apenas uma questão de nos expressarmos mais corretamente. O que morre de fato é o corpo material. O espírito, por sua vez, é imortal e não deixa de existir. Somos espíritos unidos pelo perispírito ao corpo. Este é formado no ventre das mães e, depois que o bebê nasce, cresce e se transforma ao longo dos anos. Mas chega um momento em que, seja por desgaste ou por mau funcionamento devido às enfermidades, os órgãos começam a falhar até que finalmente morre por não possuir mais condições de manter a vida. Rosiane observou um pouco constrangida. Isso é uma coisa triste. Silvio interveio. Filha, existe uma lei de Deus que se chama lei de destruição. Significa que as coisas precisam se transformar em outras, morrer e nascer a todo instante. E o que te parece triste, em verdade, não é tão triste assim, pois trata-se de uma transformação. Morrer para o plano material significa nascer para o plano espiritual. Partimos de uma dimensão, mas chegamos em outra. Mais tarde, retornaremos. Por isso, posso te afirmar que eu não vou morrer. Desta vez foi Paulo que ficou intrigado com a afirmativa do pai. Ah, pai, todo mundo morre. Volto a dizer, eu não vou morrer. O que vai morrer é meu corpo. O espírito, que sou eu mesmo, não pode morrer. É indestrutível e imortal. As crianças continuaram prestando atenção. Silvio completou. Se nossa sociedade fosse mais esclarecida sobre este tipo de assunto, talvez não houvesse, nos momentos da morte de amigos e parentes, tanta tristeza e desolação. A maioria das pessoas tem pela morte verdadeiro horror, porque não a compreendem muito bem. Não sabem o que irá acontecer depois, se a luz vai se apagar de uma vez por todas, ou se irão habitar lugares tenebrosos como o inferno, cuja imagem foi criada pelo próprio homem. Mas é triste quando uma pessoa morre e não podemos mais vê-la, insistiu a menina. Concordo com você, filha. Realmente sentimos saudades com o afastamento de pessoas queridas. Por outro lado, após a destruição do corpo, vamos habitar o plano espiritual em diferentes locais. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se nós e as pessoas de que gostamos não vamos simplesmente desaparecer, há uma possibilidade de que nos encontremos de novo, não acha? É verdade. Os espíritos possuem afinidades uns com os outros. Os que se gostam ou que se amam têm grandes possibilidades de se reverem, mesmo após a morte do corpo. Só Deus poderá dizer quando e em que circunstâncias. Desse modo, a morte deixa de ser o fim de tudo.
Clarice retomou a palavra. Foi por isso que seu pai afirmou que há uma carga adicional de tristeza nos casos de morte para a maioria das pessoas, porque seus amigos e parentes não creem que poderão estar com elas de novo, uma vez que desconhecem os fatos que regem o mundo espiritual. Se as pessoas possuíssem maiores esclarecimentos acerca dessas coisas, teriam mais esperança e compreenderiam o momento da morte como um simples retorno para o lugar de onde vieram antes de reencarnarem. Paulinho então disse: "Do jeito que você falou, mãe, é como se tomássemos um avião para vir à Terra ao nascer e, ao morrer, pegássemos outro de volta para o lugar de onde viemos." É mais ou menos isso, filho. Só que o lugar para onde iremos ao partir poderá ser bom ou ruim, dependendo do que fizermos enquanto estivermos aqui. Todavia, o essencial é pensar na morte como uma mudança de dimensão, do mundo material para o mundo espiritual, onde os espíritos continuam vivos, com inteligência, pensando e fazendo coisas. Silvio deu o desfecho na lição da noite. Por isso, preferimos dizer que o espírito desencarna, isto é, o espírito desliga-se da matéria e, ao nascer, o espírito reencarna, ou seja, liga-se novamente ao corpo físico. O culto seguiu em paz. Quem sabe responder? Quanto tempo dura o espírito? As pessoas morrem ou desencarnam? Explique por quê. É possível reencontrar pessoas já desencarnadas? Em que condições? O que é a lei de destruição?